Boa noite. Vamos abrir para o Salmo 49, os dois versículos apenas, 14 e 15. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Vamos orar. Ó bendito Deus, nós estamos diante de fatos que o mundo não gosta de ouvir, não tolera, diz que é negativismo, mas nós estamos diante de fatos, e importa agora que a Tua palavra, ela seja espalhada, e quem faz esta obra é Teu Espírito. Então me use nesta noite para comunicar esta verdade, desse texto aqui, para que todos saibam a realidade eterna que nós não vemos nas aparências aqui. Nós vamos pedir que o resultado seja a salvação de pecadores, meu Deus. Transborda do Teu Espírito vivificador, para que almas convertam-se a Cristo, e a igreja Tua, os crentes sejam edificados, e o nome de Deus, acima de tudo, o Teu nome, ganhando a proeminência em todo o país, para a glória Tua e aqui na igreja também. Em nome de Jesus Cristo, amém. A morte do salvo e a morte do não salvo. Eu sempre, muitas vezes, já passei por esse salmo aqui. Eu posso dizer para vocês que é um salmo, para mim, desafiador, muito encantador, né? Porque ele traz a mensagem do Evangelho e, ao mesmo tempo, ele é cheio de doutrinas, coisas edificantes. Sabe, queridos irmãos, nós estamos precisando de tanta coisa prática para nossas vidas hoje, né? E esse aqui é prático, porque está tratando de quê? De assuntos relacionados ao meu futuro. O que me espera neste mundo? Morte. Eu me lembro de um pastor que falou comigo uma vez: nós estamos no mundo para morrer. E é verdade, nós não estamos para viver, porque a morte pode chegar de repente, né? E ela não olha a idade, né? Ela vem com autorização de Deus, ela faz o trabalho dela, né? E nós vamos ter que enfrentá-la, mais cedo ou mais tarde, a não ser que o Senhor venha buscar a sua igreja pelo arrebatamento, aí é outro detalhe, né? Mas mesmo assim, os corpos dos crentes serão ressuscitados, né? E nós, os que estivermos vivos, eu não sei se eu vou estar naquela ocasião, né? Seremos arrebatados, como ensina a Bíblia, né? Então, o que eu quero focar hoje à noite, irmãos? Que assunto? É o seguinte: aparentemente, por favor, não há diferença na morte dos crentes e dos não crentes. Eu já vi crentes que morreram, e já vi incrédulos também que morreram, já vi corpos mortos, muitos, durante a minha vida, né? Não há diferença. Queridos irmãos, assim também não há diferença na morte de um animal e na morte de um ser humano. Inclusive o livro de Eclesiastes fala sobre isso. Ele fala da aparência apenas, não há diferença. Então ninguém pode explicar do ponto de vista humano para onde foi fulano de tal e para onde foi fulano de tal, né? O crente e o não crente. Então, queridos irmãos,
o que nós devemos fazer? Está ali aquela irmã que vai lá no velório e olha aquela pessoa incrédula que morreu. E talvez ali ao lado tem outro corpo de um crente. Qual a diferença? Para onde este foi, para onde aquele foi? Nós não sabemos, né? A gente não sabe, porque está longe de nossos olhos. Quando fala de morte, queridos irmãos, nós estamos lembrando aqui de almas, né? A alma é invisível, eu não vejo a alma. Vocês não veem a minha alma, veem? Vocês estão vendo o corpo meu. Eu estou comunicando via a minha boca, vendo vocês com os olhos, manuseando aqui a Bíblia, comunicando pelo rosto, na aparência, mas isso é meu corpo, nós não vemos a alma, nós não vemos. Então, queridos irmãos, o que nós devemos fazer? A única forma, sempre eu digo para os irmãos, a Bíblia repete que nossa visão é pela fé. Se nós não olharmos pela fé, nós vamos nos perder. Então nós temos que encarar a Bíblia. Esse é um fato. Então o que está acontecendo hoje? O mundo, neste programa infernal da nova era, irmãos, que abrangeu toda a área da sociedade, até na área religiosa, eles afetaram em tudo hoje. A família, os jovens, adolescentes, crianças, dentro das igrejas. Satanás procurou importunar tudo, causar terror em tudo. Então hoje, no meio desta confusão, sabe essa confusão, quando você está dirigindo na estrada, de repente tem aquela neblina, e você quase não vê, você está ali confuso. O que está na frente ali? A uns 10 metros. Nós estamos vivendo esta confusão generalizada hoje. E todo mundo está falando, fulano de tal morreu, descansa em paz. É isso que a Bíblia diz? Será que nós vamos cantar a mesma música que os ímpios cantam? Será que nós vamos, vamos dizer assim, saudá-los com a mesma saudação? Fulano morreu, vai em paz. Todo mundo fala isso. Mas isso não é linguagem bíblica não, queridos irmãos. Há uma diferença muito grande. A diferença é clara quando cada um de nós passar deste lado para o outro. Então nós precisamos estar bem fincado na palavra, ao dizer fulano partiu e foi para o tormento eterno. Sem medo. Também nós podemos dizer, fulano de tal morreu, está com Cristo. A fé tem autoridade para falar isso. Desde que seja uma fé sustentada, fundamentada na autoridade bíblica. Por você dizer, fulano de tal morreu e foi para o tormento eterno, nós estamos julgando? Nós estamos julgando à luz da Bíblia. À luz da Bíblia eu posso julgar as coisas. Então, queridos irmãos, eu quero tomar hoje à noite o Salmo 49, porque esse salmo aí é incrível, esse salmo é banhado disso. O Espírito Santo tomou esse salmo e batizou para nós entendermos isso aqui. Vai ser uma mensagem expositiva aqui, queridos irmãos. Então acompanhem comigo. Eu tenho aqui, queridos irmãos, três pontos que eu vou tratar com vocês esta noite. O primeiro, eu falarei sobre a luta do não salvo para obter um seguro de vida aqui. Em segundo lugar, eu tratarei sobre uma análise do fim do não salvo, sempre dentro do texto. Em terceiro e último lugar, eu falarei sobre a morte do salvo. Vocês vão ver aqui. Então vamos analisar isso aqui comigo. Aí eu quero pedir, como eu fiz hoje de manhã, solicitei de vocês, que se quiserem olhar para o pastor, pode olhar.
Eu sou aquele mesmo, né? Com a mesma aparência. Mas é bom ouvir o pastor. Mas ouvir com os olhos focados na palavra. Porque aí vocês não vão ficar confusos. Ah? Minha tristeza é saber, puxa, você ouviu a mensagem? Ouvi, foi bom, foi, mas o que você aprendeu? Tem muita gente que fala isso, né? Ah, foi uma maravilhosa mensagem, que pregação. Espera, isso não vai valer nada. Que aplicou para a sua vida? Ah? O que ele motivou agora a você viver para a glória de Deus, né? Vamos primeiro para a luta do não salvo, para obter um seguro de vida. Agora, nesse primeiro ponto, eu vou tratar bem superficial aqui no texto, tá? A primeira lição é a seguinte, que há no ímpio, no homem natural, no homem sem Deus, uma segurança que eu chamo segurança carnal. Os irmãos estão entendendo aqui o que eu quero dizer? Há no ímpio uma segurança, mobilizada pela carne, a natureza carnal. Está vendo a diferença? É que aquele irmão em Cristo, ele sustenta a segurança dele na Bíblia. Ele diz, eu creio, eu vou para o céu. Eu estou preparado, Jesus me salvou. A qualquer momento Ele pode me levar. Isso é segurança espiritual, baseado na Bíblia. O ímpio, entretanto, ele tem uma confiança carnal. Como é essa confiança? Ele confia em quê? Aqui está o irmão em Cristo, né? O irmão em Cristo, ele confia no que a Bíblia diz. Os ímpios confiam nos seus bens. Vocês olham aí, queridos irmãos. Veja o versículo 5, que ele faz esta pergunta: por que eu hei de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem? Agora veja o versículo 6, dos que confiam em seus bens, e na muita riqueza se gloriam. Está vendo? Os irmãos podem perceber, entre os ímpios, não há diferença. Os ímpios sempre estão confiando nos seus bens. Qual a razão? É porque tiram os seus bens e eles se perdem. Eles ficam aterrorizados. Está vendo? Então, a segurança do homem aqui no mundo, do homem no pecado, são os bens dele. Tirou isso, acabou. Então pode olhar para o rico e para o pobre, é a mesma coisa. O rico confia na sua riqueza e ele está sempre trabalhando, lutando ali para não perder aquela riqueza. Ele quer juntar mais. Você vê, ele não para, ele investe. Nada de errado nisso, tá? Ele compra casa, ele compra uma fazenda, tá? Ele abre uma empresa, porque ele quer que aquilo que ele tem renda mais, e aplicado vai servir os outros também. O pobre olha para o rico, né? Ele olha querendo ter a mesma posição, porque ele está focado nos seus bens, ele teme perder o que tem. Mas notem, queridos irmãos, o que indica isto? Indica que eles nada têm de poder contra a morte. Por quê? A morte domina tudo. Tudo. O homem que está à beira da morte, ele quer gastar o que tem para livrar da morte. Então pode os bens tudo. Gaste com os médicos, gaste com tudo. Mas ele quer ficar livre daquilo. Então, queridos irmãos, veja bem, no versículo 6, mostra onde está a segurança do ímpio. Está vendo? Eles estão segurando, veja o versículo 6, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Você nota que os ímpios estão sempre se gloriando. Ele levanta no domingo de manhã,
vão para o supermercado fazer compra, eles passam, não importa com a igreja, não importa com a adoração a Deus, eles sempre estão ocupados com o momento. O que é que eu vou ter para comer? O que é que eu vou ter de amizade? Qual a música que eu vou ouvir? Qual o que eu vou assistir hoje? Qual o filme que eu vou assistir? Eles têm o dinheiro, eles têm uma casa, eles têm uma segurança, e eles confiam muito na saúde que eles têm. Então eles dizem, estou seguro, nada vem me atormentar, até que a morte bate na porta da sua vida. Aí, pronto, o desespero toma conta. Veja, irmãos, o que é o ímpio. Outro detalhe aqui, indica que a morte, eu pulei aqui, deixa eu voltar para o primeiro ponto. O engano de confiar nos bens como sendo refúgio para a alma. Mas que perigo, irmãos! Eu já preguei várias vezes aqui, já falei isso para vocês. Você ter os seus bens e acreditar que os bens têm um poder de guardar sua alma, você está completamente falido. Porque a alma não é sustentada pelos bens terrenos. Você lembra que Jesus falou naquela parábola do capítulo 16 de Lucas, daquele homem que ajuntou? Ele ajuntou tudo, o mesmo engano que os homens têm aí fora. Ó alma, come, bebe, folga-te. Vamos usar a linguagem de hoje, vamos viajar, vamos passear, vamos para a Europa, pelos Estados Unidos, vamos visitar o Brasil, vamos fazer turismo, vamos gastar com coisas melhores. Mas a alma não se satisfaz disto. Olha, irmãos, que ele diz aqui, versículo 7, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Por quê? A redenção da alma deles é caríssima. Tá? Você pode ter tudo, e a sua alma está minguando lá dentro de você. Você pode ter os bens que quiser, sua alma está destruída lá dentro, porque a alma não come a comida que seu corpo come. A alma não se satisfaz com aquilo que os olhos contemplam. A alma não é elevada no filme que você assiste. Tudo isso envolve o nosso corpo e a satisfação da carne. Estão vendo agora? Então vamos ver a diferença entre o valor do corpo e o valor da alma. Veja o versículo 8. A redenção da alma é caríssima. Está vendo? Então, se tem uma coisa no homem que é de um valor imensurável, é a sua alma. Perdeu a alma, perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, você não pode comprar uma alma. Você pode comprar tudo que você tem aqui. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você só vai ter para o corpo. A alma não recebe as influências que o corpo recebe. Ela é edificada de outra maneira. Formação de caráter, formação de disciplina. Então, quando o corpo é envolvido com os bens desta vida, então esses bens sufocam a alma. Mas vem, irmãos, como se fosse um rolo compressor sobre a pessoa. Você vê os jovens hoje jogados nas drogas. O poder das drogas subjugou tanto seus corpos que a alma deles está completamente dominadas, deprimidas. Eles se tornaram preguiçosos, mal acostumados com os outros maus costumes na vida. É assim que ocorre. Veja, queridos irmãos, aquilo que parece aqui ser tão seguro é algo tosco e inútil. Onde eu vou ver isso? Eu sempre estou levando vocês para a Bíblia. Olha o versículo 10. Porquanto vê morrer os sábios,
Pereceu o estulto, o inepto, os quais deixam aos outros as suas riquezas. Estão vendo, irmãos? Então, quando você olha isso, quando você olha o envolvimento deste mundo, tá? Tem coisas do mundo que nós estamos ocupados aqui, mas quando você olha do ponto de vista bíblico, não tem poesia nisso, não tem, vamos dizer, um futuro nisto. O mundo acaba, o mundo passa. Irmãos, a minha história agora, a sua história, daqui a 50 anos vai ficar no passado, vai acabar tudo. Dá uma olhada atrás, na história do Brasil, na história das nações, você vai olhar que há uma cinza, tudo foi queimado, apagou. Então o que acontece neste mundo, queridos irmãos, é que os homens esquecem do passado. Foi assim com Israel no Velho Testamento. Eles esqueciam do passado e olhavam para o futuro do modo carnal, mundano, e desprezavam a Deus. Está vendo? Então quando nós olhamos para trás, à luz da Bíblia, tudo isso vai acabar. Então o perigo é grande quando nós amamos o mundo, porque ao amar o mundo, nós estamos querendo nos envolver com as mesmas coisas que vemos aqui. Então dá uma olhada, nós olhamos para o rico e diz, poxa, aquele é feliz, olha o carro que ele tem, olha a casa, olha o dinheiro que ele tem, ele não sofre. Essa é a mensagem, irmãos, do Salmo 73. Então o que é que diz aqui no versículo 10? Dá uma olhada. Vê se morrerem os sábios. Olha aquele homem que é professor de faculdade. Olha o cientista. Olha aquele crânio. Olha aquele que o mundo admira. Olha aquele que o mundo quer dar para ele um prêmio Nobel. Disso ou daquilo. Morre. Olha as grandes figuras políticas deste mundo. Morreram muitos. Passaram. Mesma coisa, queridos irmãos. O cemitério, a sepultura desdenha do rosto, do dinheiro, da grandeza mental, da força que a pessoa tem, da beleza física. Dá uma olhada no cemitério ali, não vale nada. Olha, perecem tanto o estudo como o inepto. Então não importa, você é muito inteligente, não importa. O estulto também vai morrer, o inepto também vai morrer, e eles deixam aos outros as suas riquezas. Eu acho tão bom ler o livro de Eclesiastes. Você pensa que aquele livro não é importante, mas ele é muito importante porque ele dá um destaque ao que o homem natural pensa, de ajuntar riqueza, de trabalhar, de construir, né, de fazer o mundo ficar melhor. Mas ele diz, para que isso? Eu estou correndo atrás do vento, eu não vou levar nada. Então, queridos irmãos, a avaliação divina é sempre a sábia avaliação. Então, quando nós olhamos para um Salmo 49, puxa, nós não gostamos o mundo não gosta, a religiosidade de hoje não tolera um salmo como esse. Esse salmo aqui não serve. Nós vamos querer o Salmo 23, nós vamos querer o Salmo 91, mas esse salmo aqui fala de morte. Mas nós estamos lidando aqui com a sabedoria de Deus. Ele nos mostra tudo à luz da eternidade, queridos irmãos. Deus está sempre batendo palma, acorda, irmãos, chamando a atenção dos crentes. Olhe tudo à luz da eternidade. Você vai morrer. Deus está exortando os crentes a olhar para o céu, para a herança eterna lá na glória, e não olhar para o mundo como tem hoje. Então, queridos irmãos, nenhuma religião serve
Nem batista, nem católica, nem presbiteriana, ou qualquer religião deste mundo vai servir-se à autoridade da Bíblia. Os irmãos perceberam? Tudo vira vaidade. Tudo se perde se nós não olharmos à luz da Bíblia. Então vamos lá. Mesmo sendo comparado com os animais, olha, comparado com os animais, o que aconteceu? O que acontece? Quem é melhor? Está ali aquele homem rico, não crente. Ele morre, mas morre um cão, morre uma vaca, um boi. Quem está em melhor situação? Está vendo? É ele ou os animais? Biblicamente, são os animais. Porque o rico morreu sem salvação, foi para o inferno. O animal morre, acabou para ele. Então os irmãos percebem como a insensatez do pecado domina a mente e as afeições dos homens, de tal maneira que eles não param para pensar. Se eu morrer, eu irei para o castigo eterno. Então o trabalho do pecado e do diabo neste mundo é corromper a consciência, é tornar tudo natural, gaste aqui, ocupa-te com a vida. Olha, irmãos, o trabalho maçante, terrível da nova era é dizer na mente do povo: aproveite a vida, aproveite as melhores coisas. A Globo faz isso, aproveite o que tem de melhor nesta vida. Por quê? Eles estão trabalhando para Satanás, a fim de colocar na mente de ricos, pobres, jovens, qualquer idade, de que a vida melhor é esta aqui. E sabe que este pensamento é o mais terrível, abominável, satânico de todos. E nós estamos vendo o resultado agora. Aproveita da vida. Então, queridos irmãos, os homens no pecado, quando chega uma situação dessa, eles se colocam abaixo do nível dos animais. Nem os animais respeitam. Então Deus convoca exército de animais para matar os homens. Tá? Por quê? Os animais são instrumentos de Deus. Quando Deus ordena, eles vão fazer. Tá? Para ensinar para os homens o quanto eles são estultos, corrompidos. Não olhe o que vai vir depois da morte. Deus está falando na sua palavra sobre o juízo dele. Acordem, pecadores. Vocês não são animais. Deus se ocupou tanto em nos dar a sua palavra. Ele não tem interesse por os animais, ele cuida dos animais. Ele se ocupa com você, ser humano. Vamos para o segundo ponto. Uma análise do fim do não salvo. Agora, prescrutem comigo o texto. Em primeiro lugar, olha o que diz. Versículo 14. Como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Vamos ver essa lição. A primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos, que aqui está tratando de sepultura mesmo, não está tratando do inferno. No que Deus está falando aqui, é vamos dizer assim, do tempo, dos gastos que os homens dão para o corpo, quando eles vão morrer. Agora veja, a primeira lição, vem depois desta, é que o homem é visto em seu completo fracasso. Por quê? Porque eles são chamados de quê? Ovelhas. Os irmãos estão vendo aqui? Como ovelhas. Olha, queridos irmãos, Deus pegou o animal mais simples, mais indefeso, para mostrar o que os homens são. A ovelha não tem defesa nenhuma. É interessante, irmãos, que na linguagem dos Salmos,
Os homens no mundo se postam como leões, como feras. Eles estão sempre brigando. Eles estão sempre querendo atacar Deus. Eles estão sempre querendo fulminar o crente. Mas na hora da morte, ele se torna uma ovelhinha sem qualquer poder de defesa. Está vendo? Então os inimigos dos homens, não é o vizinho dele, não é o político, não é o ladrão, não. Os maiores inimigos são os invisíveis. E aí entra a morte. Então veja bem, indica que a morte, indica que eles nada têm de poder contra a morte. Então o cenário aqui é de intenso perigo. Poucos dias eu falei com o Senhor sobre o perigo dele morrer sem Cristo. Ele ficou com tanto medo que ele não quis mais encontrar comigo. Mas notem, irmãos, é necessário falar? É. Porque a insensatez toma conta até de pessoas que dizem que são crentes, mas nunca foram salvas. E quando deparam com a eternidade, com o pavor da morte, eles ficam com medo e fogem. Então vamos lá. A segunda lição que prevalece aqui é que o homem não faz parte da segunda lição, é da primeira ainda. Indica que a morte é que ele guia. Olha o que diz o versículo 14. Como ovelhas são postos na sepultura. De repente, o que aparece aqui? A morte é o seu pastor. Olha, irmãos, que diferença. Ali está aquele crente. Quem é o pastor dele? Cristo. Eu estarei convosco todos os dias. Na hora da morte eu te guiarei. Está vendo? O Senhor vem me buscar. Mas aqui está aquele homem forte, aquela moça bonita, aquele jovem forte, simpático, mostrando força, mostrando que tem poder, até aquele homem rico que confiava tanto nos seus bens, e agora perante a morte ele vai definhando. Quem está perto dele? Quem está guiando ali? Quem está farejando a vida dele? Quem está cercando ele? Quem está conduzindo? Não são as pessoas que estão no hospital. As pessoas no hospital estão ali querendo cuidar, mas a morte está farejando. Ela é a pastora. Agora eu me deparo com a segunda lição aqui. O homem é visto em completa loucura em seu andar neste mundo. Loucura, queridos irmãos. O evangelho é tão poderoso que vem chacoalhar a vida. Acordem, acordem, acordem. Eu fico triste em ver que os pastores não estão batendo nisso, estão falando de outras coisas. Acordem, pecadores. A qualquer momento vocês serão levados, empurrados por uma força incrível da morte. Ela trabalha para o inferno. Então, queridos, vivendo sem a liderança de Cristo, como ovelha sem pastor, a morte fareja. Sabe como uma leoa espreita uma gazela? Ela fica ali espreitando até o momento certo. Assim a morte, para aquele moço, para aquela moça, para aquele menino, para aquela menina, para aquele senhor de idade, para aquela senhora de idade, para o rico e para o pobre. Ela não olha o dinheiro que você tem na mão, ela não olha a casa que você tem, ela não olha o carro que você tem, ela não olha o dinheiro que você tem no banco, ela fareja a todo momento. Acorde. Então, ela parece tão boa, tão afável, até que ela lhe agarre com furor. Tá vendo? A morte, ela é consoladora, ela vem, ela traz promessas, você vai melhorar, ela utiliza a boca das pessoas, ali perto da pessoa, até que ela pegue pelo pescoço e segura. Oh, como as almas estão sendo engordadas para o dia da matança. Quanto prazer por comida,
por um almoço, por um churrasco. Quanto prazer pelos bens desta vida, quanto prazer em sentir bem aqui, quando estão sendo preparados para o dia da matança. Então, meus irmãos, ela tem intenso desejo pelo corpo, e Deus mostra esta verdade por meio das pragas existentes. Enquanto anelamos por prazeres, milhares de criaturas anelam pelo nosso sangue. Você não quer perder seu sangue, verter, mas os animais, até animais invisíveis aos nossos olhos, querem lamber, comer, beber do seu sangue para lhe matar. Não tem um animal na face da terra que quer você vivo. Eles não suportam o homem no pecado, porque a culpa é deles de ter entrado o pecado no mundo. E agora o lugar que ele aguarda. O que é que diz o texto? Voltemos ao texto. Diz, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, e eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar onde habita. Está tratando do corpo aqui. Vai abrir a sepultura daquele que faleceu 4 dias atrás, e você vai ver o resultado. Vai abrir a sepultura daquela moça bonita que morreu, vê o resultado. Daquele moço forte, que todo mundo dava valor para ele, veja o que aconteceu. Vai ver a sepultura daquele rico e daquele pobre. Há diferença? Não, é tudo igual. Então, com a morte chegando, vai embora todo orgulho, toda beleza, todo sonho. Antes queria ter tudo nas mãos, e agora está nas mãos da famigerada morte. O pó se encarregará de fazer aquilo que tanto lutou para ter aqui e proteger. Então, o seu lugar, para onde vai, é eterno. Por isso não tem como voltar mais atrás. Quando você despede de alguém, é para todo sempre. Não tem como retornar mais. Então o que aconteceu? O que aconteceu? O Salmo está expondo aqui. Deu lugar às paixões, ao ganho externo, e esqueceu da sua alma. O valor para o homem natural é o corpo. A alma não tem valor nenhum. Nós estamos pregando aqui para as almas. Olha o que está acontecendo na nova era hoje, irmãos, com essa nova posteridade, modernidade, digo. Veja o que está acontecendo. Eles estão dando extremo valor ao corpo, até dentro das igrejas. Eles não estão ocupados com a alma, não estão vendo o valor da alma. Cristo veio libertar as almas do pecado, então não deu valor. Deu valor ao corpo, gastou com comida, gastou com preparo físico, gastou com plano de saúde, e não gastou com sua alma, não investiu na sua alma. Então agora a morte chegou, adeus, está tirado para sempre no tormento eterno. Eu ouvi de um jovem que ele assistiu o culto. Depois do culto ele foi conversar com o pastor. A mensagem do pastor foi uma mensagem evangelística, mas ele ficou tão preocupado. Foi conversar com o pastor. O pastor, sem dúvida ali, falou com ele da necessidade dele se converter, o jovem. E ele, naquele momento, ele ouviu, ele estava até interessado, mas ele pensou 1000 vezes sobre os amigos que ele tinha, sobre os prazeres que ele deixaria para trás, sobre tudo aquilo que ele deveria olhar e desprezar. E ele preferiu sair, dando as costas para o pastor. E quando atravessou a rua, foi morto por um carro. Para onde foi a sua alma? Para onde? Cadê os seus amigos? Os prazeres que você tanto queria? Morreu. O mundo só dá valor àquilo que é da aparência.
Do corpo para dentro, para o mundo não tem valor. Eles dão valor para a casa feita de barro, para o homem lá dentro, que está morrendo. Eles não dão valor. Sabe de uma coisa, queridos irmãos? Quando Deus traz um avivamento, os homens começam a se ocupar com suas almas. Quando Deus entra para vivificar pecadores, pessoas vão atrás daquilo que é eterno. Eles não querem outra coisa. Eles querem o bem eterno da alma. E agora, eu parto para o último ponto aqui. A morte do salvo. O que que diz o texto? Vamos voltar para o versículo 15. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Que bênção! Então eu amo a palavra de Deus, porque no meio do desespero, tem essa palavrinha pequena de 3 letrinhas, mas. Que notícia, né, irmãos? Muita gente está falando, o pastor Davi prega muito duro, mas eu tenho o mas. Sempre a mensagem tem o mas. Né? Não tape os ouvidos. Tem uma resposta. Se você chega no médico, o médico fala, você vai morrer a qualquer momento, se você não cuidar. Tem uma resposta, doutor? Sim. O mas dele vem. Né? Então a Bíblia dá suas notícias pavorosas a respeito do homem. Mas, olha, queridos irmãos, a morte do salvo, qual é? O salvo não vai morrer? Vai. Interessante, nós estamos no mundo. Nós estamos habitando no mundo. Aqui está eu, está você, querido irmão, no mundo, sentindo a mesma coisa. Tendo que alimentar também, tomar remédio, ir no hospital, como minha esposa, tratar do problema. Ganhar mais? Sim, não tem nada de errado. Tem crentes que ganham bem, tá? Evoluem nisso, não tem problema. Nós precisamos da mesma coisa que eles precisam, só que há uma diferença. Deus cuidou da minha alma. Cristo morreu e me salvou. Tirou minha alma da perdição eterna. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou morrer? Vou. Vou para a sepultura física? Vou. Mas olha o que diz o texto. Deus remirá a minha alma de quê? Do poder da morte. Mas que maravilha, queridos irmãos. Aqui está aquele homem não crente, ele foi envolvido pelo poder da morte, ele foi tomado pelo poder da morte, mas aqui está alguém dizendo o quê? Deus remirá a minha alma do poder da morte. Vocês lembram de Estevão? Quando estava ali sendo apedrejado, dores lacerantes, irmãos, seu corpo quebrado de tanta pedrada, até que o corpo não aguentou mais. Mas ele ainda antes da morte, ele pôde contemplar o seu Senhor, e ele pôde dizer, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que coisa impressionante, o Senhor estava ali para tomar o seu servo para si, e levar para o céu. Então o cenário é totalmente diferente, queridos irmãos. Veja, a primeira lição que tem aqui, a consciência do salvo, acerca da transitoriedade desta vida. Então o Evangelho é para ocupar fulano de tal, Manuel, Dona Maria, Dona Ana, ocupe-se com sua alma, converta-se a Cristo, antes que seja tarde demais. Não tem esperança na minha igreja, não tem esperança no pastor, na oração dele, não tem esperança naquele homem que está pregando lá, não. A esperança está em Jesus Cristo. Ou você corre para ele, ou você está perdido, ou o sangue dele lhe purifica de todo pecado, ou você não vai escapar da morte eterna. Não tem outro jeito. Então, queridos, a alma é salva. É isso que aconteceu com o crente, remida da penalidade eterna.
Olha, queridos irmãos, uma coisa é você estar nas mãos de um Todo-Poderoso, que lhe salvou, que a mão de Cristo está sobre você, a mão do Pai e do Filho, segurando você para sempre. Não há mais medo, não. Olha a história dos crentes que morreram, eles enfrentaram com coragem, momentos difíceis na vida, eles enfrentaram com louvor. Eu li a respeito de crentes que na hora da morte sentaram para esperar e cantando louvores. Nota o que diz aqui: Deus remirá a minha alma. Ele está falando daquela remissão final, porque a alma já foi remida por Cristo quando foi salva. Vamos adiante aqui, irmãos. Outro detalhe: seu corpo não é rejeitado aqui enquanto vive. Não. Nosso corpo não é rejeitado. Eu quero cuidar do meu corpo. A Bíblia fala para o crente honrar o seu corpo como um vaso. Assim como você, mulher, pega aquele lindo vaso, coloca na sala com flores, nós ornamentamos, né? O corpo nosso, o corpo é templo do Espírito Santo, e nós a ornamentamos com boa roupa, com cuidado, com penteado, tomando banho, cuidando da nossa saúde, comendo bem, se alimentando bem. Porque o corpo é do Senhor. Nós não recusamos o corpo aqui. Olha os crentes são as mais belas pessoas, mesmo quando ficam velhas. Por quê? Elas honram os seus corpos para a glória de Deus. Outro detalhe, queridos irmãos, ele é usado para a finalidade de glorificar a Deus. Sim, nosso corpo é necessário para glorificar a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Ele precisa estar na igreja, precisa orar, precisa dedicar, consagrar, fugir do mal, enquanto os ímpios não, dedicam às suas paixões. Em terceiro lugar, o salvo está plenamente consciente de que o seu corpo aqui é um instrumento de humilhação, não um instrumento para prazeres ilícitos. Nosso corpo, irmãos, olha o que acontece. A diferença é a visão que o não crente tem e o crente tem do corpo. Nosso corpo é visto como um local de humilhação. Você vê, o corpo sente dores, está sujeito a doenças terríveis. Quantos crentes morreram queimados, açoitados, devorados por feras? Corpo de humilhação. Então, queridos irmãos, nós estamos cientes disso. Paulo diz que em Filipenses que o Senhor vai pegar o nosso corpo de humilhação e transformar num corpo de glória. Então nossa esperança não está aqui. Não. Melhora desta vida? Não. Então nós estamos, os irmãos olhando da aparência, vão ver que nós sofremos as mesmas consequências que os ímpios sofrem. Outro detalhe aqui, irmãos, é que os ímpios usam seus corpos como instrumento de prazeres ilícitos. Outro detalhe, quarto lugar, é na felicidade da alma que o nosso corpo encontra segurança e felicidade. Lembra que a Bíblia diz: o coração alegre aformoseia o corpo. Está vendo? Então, queridos irmãos, você, mulher, você quer ser a mais bela mulher que existe? Entre naquele lugar onde Deus vai maquiar sua vida, sua alma, com os apetrechos dele, vida santa, pura, reta, que faz uma mulher linda, o homem forte, o caráter cristão. Veja, queridos irmãos, é o coração alegre. Quando a alma está segura, o corpo fica forte. Quando a alma está desesperada, o corpo sente. Então, os irmãos podem notar
que o homem sem Deus, ele está procurando muletas aqui para lhe amparar. Amigos, dinheiro, a segurança de uma religião, ídolos, tudo isso serve de muletas para ele segurar, senão ele cai. Em quinto lugar, uma plena certeza do livramento do inferno. Plena certeza, queridos. Olha o versículo 15. Deus, ele não diz talvez, ele diz: Deus remirá a minha alma. Ele tinha plena convicção. Então o crente é aquele que tem convicção. Não, se você está inseguro, você vai tropeçar nos momentos difíceis. Tudo eu tenho pregado ultimamente para ver quem tem certeza ou não tem, que é a alma que está titubeando, que é a alma que pensa que foi a Cristo, nunca foi, o pecado está lá dentro, ela está sentindo insegura, ela não tem certeza, ela está tentando ver, empurrar com a barriga, por assim dizer, para ver se vai para o céu. Não, o que diz o texto? Deus remirá a minha alma. Então, queridos, nós não cremos que nossas almas ficarão presas na morte. Quando a alma pega o incrédulo, ela leva para o inferno. Imediatamente, ela desce abaixo da sepultura que tem aqui. Ela vai para a sepultura pior. E de lá não sai mais nunca. Mas notem, os santos são levados imediatamente para a habitação celestial. Está vendo? Enquanto o ímpio desce, o crente sobe. Um tem asas, outro não tem. Está vendo? Não tem o poder da graça para subir, vai descer. Então o que acontece, queridos irmãos? Olha o que a Bíblia diz: tendo desejo, Paulo fala, de partir e estar com Cristo. O ímpio pode confessar isso? Não, ele não tem esse poder, a boca dele é tapada para um momento desse. Ele não tem essa confissão. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. E ele acrescenta que é incomparavelmente melhor. Então por isso que Paulo se entregou para o trabalho de Deus. Outro detalhe, Cristo falou para o ladrão, lembra? Um homem que se converteu na hora da morte. Olha que salvação gloriosa. Não dependeu do tempo que ele viveu aqui, ou do tempo que levaria. Não, Jesus não mandou ele descer da cruz. Ele creu naquele momento. Ele foi seguro na sua alma e foi para o paraíso naquele mesmo dia. E eu quero encerrar agora. Nossa salvação é fruto de quê? Do trabalho da graça. Onde tem isso aqui? Olha o versículo 15. Deus remirá a minha alma do poder da morte. Por quê? Ele me tomará para si. Você não é salvo, meu amigo. O inferno vai tomar você para o inferno. Está vendo? O inferno anela por você. Ele agoniza lá embaixo, sentindo um momento gostoso de lhe pegar. Você não foi a Cristo? O inferno clama por sua alma. Mas nota o que diz para o crente: o Senhor tomará para si. Está vendo a diferença? Olha o que a salvação fez. Quando a salvação chamou o homem a Cristo, Deus está dizendo: Ele é meu, Ele é meu, eu paguei o preço na cruz. Às vezes nós compramos uma coisa, irmãos, e às vezes nós perdemos aquilo, mas Jesus, o que Ele comprou, Ele não vai perder nada, nada. E a ilustração está lá em Faraó: nenhuma unha ficará. Jesus vai levar todos para Ele. Não tem um crente, por mais simples que seja, queridos irmãos, nenhum sequer, nenhum menino que se converteu, nem aquele irmãozinho pobre que se converteu, nenhum vai ficar. A morte não vai farejar nenhum deles para levar para o inferno. Então Ele me tomará para si. Está vendo a diferença? Ele me tomará para si. Por quê? Ele me comprou, Ele me remiu. Essa é a história da redenção. O crente não vai descer, ele sobe. E o poder da morte, digo para vocês, só pode ser vencido pelo Senhor. Não tem ninguém mais. Não tem igreja, não tem batismo, não tem obras, não tem sacerdote humano, não.
não tem Maria, não tem pastor. Só o poder de Cristo que pode vencer. E por fim aqui, os santos são preciosidades de Cristo. A Bíblia diz, eles são amados, guardados e eleitos pelo Senhor. Então nenhum vai se perder. Então não olhemos para a aparência da morte. Olhemos o que vem, o que está por detrás disto. Quem é salvo e quem não é salvo. Conclusão. O que será da sua alma quando partir deste mundo? O que será? Um soldado ferido, crente, ele pediu silêncio no hospital. Sabe aquele hospital que cuida dos soldados na guerra ali? Todo mundo cuidando, um perdeu o braço, outro perdeu o pé e tal. Alguns morrem, mas um soldado desse pediu silêncio naquele momento, porque estava sendo chamado ao lar. Ele disse, silêncio, estou indo, e morreu. O Senhor estava chamando. Benjamin Parsons, à beira da morte, ele disse, minha cabeça descansa muito suavemente em 3 travesseiros. O travesseiro do poder infinito, o travesseiro do amor infinito e o travesseiro da sabedoria infinita. Ele me tomará para si. Talvez nesta noite tenha alguma alma que não se converteu e queira vir a Cristo. Ele pode lhe salvar agora. Vamos ficar em pé.